E em segundo lugar, a perspectiva crítica. A perspectiva crítica é uma grande contradição, porque se você estabelece um projeto que seja crítico, ele não deveria ser projeto, deveria ser intervenção. Incitar, desenvolver a reflexão crítica, ótimo, seria muito bom, mas eu só consigo fazer isso se eu tiver um interlocutor. Se vocês quiserem professor ou professora, eu não gosto desses termos, mas um interlocutor que também seja crítico. Caso contrário, é catexismo, caso contrário, é doutrinação, caso contrário, é reprodução exatamente a mesma da escola tradicional desde o seu início no século XII, com a fundação das universidades pela Igreja Católica. A universidade é um produto católico. Que me perdoem todos os defensores de uma universidade laica, mas ele nasceu católico e continua católico até hoje. Expressões como congregação, o colegiado que vai decidir as coisas em uma unidade, ou ainda, o que é mais horrível, né? Magnifico reitor, que é inclusive pronome de tratamento dos documentos oficiais da universidade. Pelo amor de Deus, nós já saímos da Idade Média há muito tempo, mas a universidade ainda não. Continua com o mesmo modelo do século XII. Então, projeto crítico, para mim, é uma grande contradição. Lembrando o bom e velho mestre zen nosso, nordestino, Paulo Freire, alguns conhecem com esse nome, você não dá consciência para alguém. Isso é extremamente arrogante, iluminista e vanguardeiro. Não se dá consciência. A pessoa é que desenvolve a sua consciência, toma consciência, desenvolve consciência a partir de situações concretas em que, no diálogo, nós percebemos como é que a realidade se constitui. Lembrando um outro, Maurice Merleau-Ponty, um filósofo francês que eu gosto muito, você não se torna revolucionário por um argumento racional. Nós nos tornamos revolucionários por indignação. É quando você ainda tem a capacidade de se indignar com alguma coisa que se torna revolucionário e, portanto, vai para a intervenção. Isso não quer dizer porra louquice, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se nós formos levar em consideração aquela velha palavrinha grega tão distorcida por todas as esquerdas, a praxis, ou seja, eu agir pensando no que eu estou fazendo e fazendo aquilo que eu estou pensando, isto é praxis. E isso desenvolve uma atitude reflexiva. E por isso as ações são coerentes. Então, meus caros, minhas caras, um projeto crítico para a negritude? Isso aí não. Ou a gente vai continuar, como diz o queridíssimo Salomão, a escola, e eu acrescento a universidade, sempre foram uma fábrica de brancos. É uma instituição branca que fabrica brancos. Nós, teimosos, que passamos pela escolaridade e avançamos até o superior, deveríamos ganhar uma medalhinha de honra ao mérito, porque a gente furou o cerco da discriminação, do preconceito, do racismo, apesar de todas as amarras institucionais para que nós abandonássemos a escolarização. Então, projeto crítico é um termo que me causa muita estranheza. Lembrando um velho judeu saído dos campos de concentração em Auschwitz,
que foi convidado para falar num evento sobre educação. Aí ele dizia assim, já velhinha, bem velhinha: eu passei por campos de concentração que foram construídos por engenheiros muito bem formados nessa escola. Muitos dos meus seres queridos morreram em câmeras de gás, resultado de pesquisa de químicos, biólogos e médicos muito bem formados por essa escola. Nós todos sofremos com uma ideologia muito bem estruturada por políticos, militares, ideólogos, propagandistas, muito bem formados por essa escola. Então, eu tenho todos os motivos do mundo para desconfiar desta escola. Assim como a inadequação da escola ao populacho, a todos os que são diferentes. Basta lembrar de toda a discussão depois da Constituição de 45. Por 13 anos essa discussão se arrasta até a LDB de 61, que durou muito pouco, porque aí veio o golpe militar de 64. Mas durante esses 13 anos de discussão, o grande problema foi encontrar adeptos e força política para a democratização do ensino, né? Que realmente aconteceu, né, a partir do final dos anos 40. Tem uma tese da Marília Espósito interessantíssima sobre isso, que é, né, O Povo Vai à Escola. Só que a que custo? Né? Porque, veja bem, em toda essa discussão ao longo desses 13 anos, os grandes opositores a esse processo de democratização eram as escolas católicas e também protestantes, tendo o Mackenzie à frente, né, que é presbiteriano. Estes estavam defendendo os interesses das suas próprias clientelas, né? Então diziam eles sem o menor escrúpulo, né? A gente concorda com o ensino obrigatório, mas esse ensino obrigatório não pode ser só do Estado, porque as famílias devem ter o direito de optar pela educação dos seus filhos. E aí é por isso que na LDB, desde então, há esta coexistência entre o ensino público e o ensino privado. Naquela época eram somente as escolas católicas e protestantes. Por isso, cedendo, né, essas elites, cedendo ao processo de democratização, de abertura da escola, né, para o populacho, imediatamente retirou seus filhos dessa escola pública e incrementou, porque passa a ter financiamento também do Estado, as escolas particulares, as escolas católicas e protestantes. Então, é relativamente fácil entender porque a gente tem esse sistema bifurcado, né, dos pobres na escola pública, dos ricos na escola particular. Só que quando eles estão para entrar na universidade, eles entram na universidade pública, e na universidade pública os pobres não podem, vão pagar o ensino superior privado. É muito lógico, muito evidente. E aí, desculpem, eu tenho acesso de gargalhadas quando alguém começa a falar sobre cotas raciais fora das universidades públicas, que já são extremamente resistentes à ideia de cotas. Nós precisamos de uma universidade própria, escolas próprias, num esquema de autogestão, ou seja, escolas comunitárias, universidades comunitárias, assim como acontece na Cordilheira, os Amaltauassi, a Casa dos Amaltas, a Casa do Saber, que eu reluto a chamar aquilo de universidade porque ela tem uma estrutura completamente diferente do que a gente chama de universidade. Uma alternativa muito interessante, já de algumas décadas, é a pedagogia griot.
da Lilian Pacheco, Mário Caires, na Bahia. A pedagogia griot tem isso na sua estrutura básica. Trazer para esses espaços de diálogo com as crianças e os jovens os anciãos e as anciãs da comunidade, todos aqueles que têm algo para dizer da sua vida, do seu ofício, das suas lutas, dos seus sonhos, e assim, portanto, esses jovens e essas crianças e esses jovens vão se alimentando dessas histórias como constitutivas da sua própria identidade. Iniciou tentando um diálogo com as escolas do sistema, enfim, mas a escola é sempre muito arredia a qualquer tentativa afro-ameríndia de intervenção e, portanto, foram muitos os críticos de que a escola não tinha condições de dar conta nem do seu próprio currículo, não podia ficar desperdiçando tempo com velhos e velhas. Então, esse discurso de abrir a escola para a comunidade, perdão, mas é só um discurso, na prática isso nunca aconteceu e dificilmente acontecerá, porque a escola deveria ser um equipamento da comunidade e não o inverso. Mas a pedagogia griot continua muito bem, obrigado, e se espalha por várias outras áreas, né, tanto em permacultura, quanto em assentamentos, quanto em iniciativas no Brasil, quase todo já, com várias pessoas formadas com essas bases da pedagogia griot. Então, assim como aconteceu também com o Paulo Freire, por que o Paulo Freire não é estudado e muito menos adotado nos sistemas públicos? Porque ele simplesmente é absolutamente contrário à finalidade última de uma escola estatal, que é reproduzir o mesmo modelo de Estado e de sociedade. Então, todos os professores, talvez os mais novos não saibam, mas quando na Prefeitura de São Paulo, quando a Luísa Erundina teve o próprio Paulo Freire à frente da Secretaria Municipal de Educação, por 3 meses ele já percebeu que não ia dar certo essa coisa burocrática, mas depois, né, continuaram. Ao final da gestão, com a sociedade paulista, que é absolutamente conservadora ao máximo, o voto de protesto foi eleger o Paulo Maluf. A primeira coisa que ele fez ao assumir a Prefeitura de São Paulo foi simplesmente confiscar todos os escritos, todos os relatos de experiência que na época fazíamos com mimeógrafo, enfim, e foi incinerado naquele mesmo incinerador que tem na Avenida Tiradentes, do lado do quartel da Rota. Portanto, essa prática obscurantista não é nova, não é absolutamente nova, e é justamente o povo que elege esta obscuridade. Então, por favor, não me digam que a voz do povo é a voz de Deus, porque isso seria absolutamente ridículo, não? E muito menos que a ditadura da maioria seja sábia, se a maioria já não é sábia. Mas a outra alternativa extremamente importante e que nós aqui precisaríamos aprender muitíssimo é o princípio de summa causae. Summa causae em quechua quer dizer o viver em plenitude, porque você só pode manter a sua vida em comunidade e a partir da diferença. Esse é um conceito ancestral em todas as comunidades quechuas, quer dizer, em toda a Cordilheira dos Andes, a grande parte da América Latina. E, portanto, esse princípio, por conta do movimento indígena absolutamente organizado no Equador, chegou à Carta Constitucional. A Constituição do Equador de 2008 é pautada nos princípios do summa causa. Isso se espraia também na Bolívia e também começa no Peru.
Esses princípios vão, por exemplo, se desdobrar numa das coisas mais importantes em termos de pensamento ecológico, que é a natureza como sujeito de direitos. Ou seja, qualquer pessoa que perceba um atentado contra a natureza pode representar judicialmente. As petroleiras, as madeireiras, os mineradores estão subindo as paredes desde então, porque todas as aldeias, todas as comunidades indígenas agora têm um instrumento legal para embargar invasões dessas mesmas empresas. A questão da educação intercultural, ou seja, toda a educação fica pautada no ensino bilíngue. Não é espanhol e inglês, não, é espanhol e quechua, ou quichua, ou shuar, ou chuar, ou enfim. Porque não é possível você entender uma cultura e respeitá-la, portanto, se você não entende a sua língua. Se os próprios povos não podem fazer uso da sua própria língua, assim como as formulações, concepções de direito, de penalidade, de assistência destas próprias comunidades. Isso é fantástico o que o movimento indígena no Equador conseguiu. E por isso a gente também assiste um movimento conservador no Equador muito grande, querendo rever esta Constituição que temos que defender com unhas e dentes. É uma grande conquista. O Brasil está a quilômetros de distância disso, porque aqui a gente ainda entende as comunidades indígenas como incapazes, e por isso a tutela do Estado. Na década de 60, o movimento indígena, no Equador em especial, conseguiu fazer uma decisão bastante difícil, bastante contraditória, bastante polêmica, mas que eu acho que a gente poderia aprender muito. Nos anos 60, o movimento indígena equatoriano disse o seguinte: olha, meus caros brancos, isso que vocês chamam de escola pode ser muito interessante para vocês, mas para a gente não. E o movimento indígena resolveu tocar a sua própria formação do seu modo tradicional, do seu modo quechua. É importante saber o que o branco pensa, é importante saber o que é que a sociedade branca do entorno quer. Sim, é importante, mas para defender os nossos interesses, para formar o nosso povo, os nossos jovens, as nossas crianças, muito obrigado. Mas essa escola do Estado nós não queremos. E a partir daquele momento, nos anos 60, eles começaram a experiência de formação no seu sentido quechua, autóctono, indígena. 50 anos depois, o movimento indígena derrubou 3 presidentes no Equador e conseguiu colocar, em 2008, este princípio, que é quechua, na Constituição do Equador, na Carta Maior do país, que é o Summa Causai, que quer dizer em quechua, viver em plenitude, viver bem, viver com a diferença. E é a partir daí, desta Constituição de 2008, que o Equador passa a ser, na América Latina e talvez no mundo, o primeiro Estado a se reconhecer como Estado plurinacional. São 24 etnias que compõem o Estado. Um Estado plurinacional e intercultural. Portanto, todas as pessoas no Equador, desde a Constituição de 2008, pelo princípio do Summa Causai, têm que aprender, no mínimo, uma das línguas das etnias. Pelo menos uma. Aprender a sua própria língua me parece extremamente importante. E além disso, né, tem uma série de outros princípios ligados ao Summa Causai, que não é uma invenção, é um princípio que já existe na América Latina há 2000 anos, ou mais, né?
Então, me parece algo extremamente importante de a gente entender como é que isso tem funcionado no Equador e depois na Bolívia também, né, com o Sumac Camanha, em Aymara, nesta recuperação do que é a nossa matriz, do que é a nossa origem e não o pensamento ocidental branco, machocêntrico, adultocêntrico, oligárquico, latifundiário, patriarcal, excludente, homofóbico e aí por diante, que é o modo ocidental de ser, né? As nossas matrizes, a partir dessa experiência, me parece extremamente importante. E a direita está subindo pelas paredes no Equador desde 2008, tentando reverter a Constituição de 2008. Essa onda, né, direitista, conservadora, ela tem sido extremamente feroz, não só na América Latina, mas no mundo todo. E eu, como tenho acompanhado de perto essas evoluções no Equador e o movimento indígena lá, vivo dizendo, a gente tem que defender com unhas e dentes esta Constituição e tentar aprender na América Latina toda o que é a gente tentar entender quais são as nossas matrizes de pensamento e alma. E isso é bastante ácido, mas na escola do Estado, na escola do mercado, da iniciativa privada, não me parece que seja o caminho mais correto. Não me parece que seja o caminho mais correto, porque é justamente nessa escola que a gente aprende a esquecer as nossas origens. Todo mundo sabe quem é o iluminismo, todo mundo sabe quem são os jesuítas, todo mundo sabe qual é a história do velho continente, mas quem sabe de Santos Atahualpa? Quem sabe de Ângelo Cretan? Quem sabe de Bartolomeu de las Casas? Quem sabe de Zumbi dos Palmares? Quem sabe de Dandara? Isso está no currículo? Se não está no currículo, não tem alguma coisa meio estranha no meio disso? Por isso, tanto o pan-africanismo quanto o Suma Kawsay, como filosofias ancestrais, são princípios que, para mim, são extremamente importantes. E um grupo nosso, em especial, os Achaninka, no Acre, divisa com o Peru, também pautados por esses princípios, têm feito coisas incríveis na sua região, com o reflorestamento de árvores frutíferas para que os pássaros possam voltar e, a partir dos pássaros, todos os animais de caça também possam voltar. A gente luta, mas come fruta, como eles costumam dizer, e por isso os Achaninka, desde há muito tempo, são uma grande paixão minha, porque eles, Achaninka, na própria língua Achaninka, quer dizer espíritos bons, e são esses que vão realizar o renoque, o mundo espiritual, na própria terra. E eles fazem dessa maneira. Não podemos esquecer também as outras iniciativas mais ligadas ao jongo, por exemplo, em Guaratinguetá, ou ainda a Umbigada, no interior de São Paulo, em quilombos que estão, de comunidades quilombolas que estão tentando reinterpretar as suas próprias tradições ao seu modo, e não nesta fábrica de brancos chamado escola. Então, que me desculpem o meu ceticismo, mas um projeto crítico, entre aspas, dentro de uma escola pública, de um sistema que é estatal, me desculpem, isso não vai dar certo. Porque a América Latina somos todos nós, esses que transitam nas aldeias, nos quilombolas, mas que também transitam nos centros urbanos, e por isso nós vamos habitar as periferias e somos os invisíveis do sistema, mas invisíveis que têm cara.
que tem rosto, que tem atitude. Como muito bem diz essa belíssima canção Latinoamérica do duo Calle 13 de Puerto Rico. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Radio. Aliyachu kaliyachu walayachu mereya kasekichis. Kay qosqollaqtapiqa qillatata hawallaqtakunapi uyariwarniykuna wayqikuna panaykuna. Kunaqa allintaki wayrakuna chaymunqa kay Puerto Rico nacionmanta pacha. Paykunaq sutinmi Calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis. Chaytaki sutinmi Latinoamérica. Uyarikusunchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Não se pode comprar o vento, não se pode comprar o sol, não se pode comprar a chuva, não se pode comprar o calor, não se pode comprar as nuvens, não se pode comprar as cores, não se pode comprar minha alegria, não se pode comprar minhas dores. Não puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia. Y no amor, vamos canto y nado, vamos dibujando el sol. No puedes comprar mi vida, no se vende. Trabajo bruto pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye, Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha.
Essa criança, ao final do clipe, ela não caminha em direção à montanha. Ela e a montanha são um só. Isto é algo que passa desapercebido pelas vistas de um ocidental. Na tradição afro-ameríndia, nós e a natureza somos um. Não somos senhores da natureza, nós somos irmãos da natureza, somos filhos dela. Portanto, a natureza não é uma paisagem, é o que nos habita, é o que nos movimenta, é o que está no nosso ori, o que circula no nosso sangue, o que nós transpiramos, o que está nos segredos líquidos que nos habitam, como nos ensina Ewa. As lágrimas, a saliva, o suor, o sêmen, o líquido menstrual. Esses são segredos líquidos que nos habitam e nós só compartilhamos com aqueles que a gente ama. Então esse dilema absolutamente contraditório, eu só queria colocar um pouco mais de lenha na fogueira, apesar de eu ter sido bombeiro durante 7 anos, mas isso o próprio Paulo Freire me dizia naquela época. Eu sei que foi bombeiro, agora está na hora de incendiar a educação. E tinha toda a razão. Então a cidade, ela é um projeto iluminista, burguês, ali, sobretudo, né? O início da cidade está ligado ao burgo, ou seja, o reduto dos antigos servos feudais que, descontentes com a escravidão, começaram a vender bens e prestar serviços, não mais nos mercados ambulantes na planície da Europa, em especial na Champagne, mas em estabelecer, porque foram aparecendo muitas pessoas, em estabelecer-se em burgos. E, portanto, quem habita o burgo é o burguês e vai desenvolver o espírito burguês. E, a partir disso, esse incremento das cidades, que vai se desenvolver num projeto, e aí sim a gente pode falar de projeto, de urbanização, que é absolutamente burguês e, portanto, logo depois também iluminista, mas sempre branco, ocidental, machista, adultocêntrico e assim por diante, ao qual, depois do século XVI, vai se juntar com a ética protestante, que é a base do capitalismo. Basta, né, ler o clássico Max Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo, para entender como é que esses dois estão extremamente articulados e por que hoje as grandes potências econômicas são elas todas protestantes e não católicas. Não precisa ser mágico para perceber isso, e também não precisa de muito exercício para perceber o quanto a bancada evangélica aqui no Brasil e o crescimento do protestantismo está ligado a esse obscurantismo que a gente vive hoje, sob o governo Bolsonaro e esta entrega de todas as riquezas nacionais, depredando ou entregando ao mercado internacional em troca de favores a esta mesma burguesia, hoje com o título de evangélicos, mas exatamente com a mesma ética do século XVI. Então a gente pode dizer que existe uma inadequação que é histórica a todas as outras populações, indígenas, mestiços, negros, a esse projeto de urbanidade, de urbanização das cidades. É por isso que nós, teimosos, fomos obrigados a ocupar as periferias e não o centro. Tem uma pesquisa recente nas cidades de São Paulo que eu acho bastante ilustrativa, bastante didática. O bairro com a menor concentração de negros é Pinheiros. Tem
3% de negros. Ao passo que na Zona Leste você tem quase 80% de população negra. Assim como também a Zona Sul, um outro percentual enorme. É evidente essa inadequação da cidade. Assim como a inadequação da escola ao populacho. E finalizando, a nossa estrutura básica afro-ameríndia é da vivência na comunidade, nunca de uma cidade ou de uma sociedade, que é um outro conceito absolutamente abstrato. A nossa vivência na aldeia foi o que sempre possibilitou os laços comunitários e todas as ações e todas as iniciações e a perpetuação da tradição oral e das marcas identitárias dos nossos grupos. Então é absolutamente contraditório pensar que isso resista no ambiente da cidade. Pode resistir, sim, na periferia. Por isso o movimento tão intenso de literatura periférica nos vários saraus, tanto na Zona Leste como na Zona Sul, em especial a partir da ação pioneira e belíssima do Binho, no sarau do Binho. Voltando de Manuel de Barros. Até onde eu quero ir com minha incompletude? Até a meia-noite de um rio? Até quando um homem aguenta de não morrer? Em mim, o silêncio faz a festa. Sou cheio de dentros. Sou tão de misericórdia quanto de petição. E de eu ser assim, tão ermo, me destaco da paisagem. E dá gosto de haver-se estado gente um dia. Você podia ser uma formiguinha, um elefante. E dá gosto de haver-se estado gente um dia. Quanto mais para dentro o demônio me combina, mais me amplia para Deus. Sei que a ninguém pode acontecer isso, mas eu chuvo no meu ser. Isso é mais compreensível. E também compreensível porque que o Kassab, quando prefeito de São Paulo, cassou a licença do bar onde funcionava o Sarau do Binho. Hoje ele é itinerante e agora virtual. Mas essas coisas são muito evidentes. É difícil, muito difícil, para mim em especial, tentar visualizar alguma alternativa para nós, descendentes afro-ameríndios, num centro urbano. E ainda depender dos mecanismos estatais, seja na escola, seja na universidade, seja na saúde, seja em qualquer outro aspecto. E aí a grande contradição, que é não confiar nunca, jamais em políticas públicas. Nenhuma política pública implementada pelo Estado será em prol de alguém da comunidade ou das comunidades. E por isso a minha insistência já há mais de 40 anos, nas poéticas públicas. Ou seja, nós é que devemos nos apropriar dos espaços públicos e aí então neles fazer aquilo que a comunidade quer fazer. Se o Estado deve manter o espaço, isso é uma questão secundária.
Mas o que fazer nesses espaços, de que forma, com que finalidade, isso é a comunidade que tem que decidir, e não o Estado. Então, que me desculpem também os defensores de cidades educadoras, né? As cidades educadoras educam os cidadãos a não reclamarem, não participarem de greve, não depredarem o patrimônio público e etc, etc. Grande educação, né? Sinora virendra we sinomtombo mtombo kababo sindena wo sinomtombo kababo sinora virendra we sinomtombo mtombo kababo sindena wo sinomtombo Esse tradicional jongo da queridíssima Clementina de Jesus diz exatamente o que a gente precisa ouvir. Estava dormindo, Cangoma me chamou. Agora, levanta, povo, o cativeiro já acabou. Se nós continuarmos sentados à espera de algum salvador messiânico, que me desculpem, isso jamais acontecerá. Toda estrutura messiânica está baseada nisso, no anúncio de um Messias, mas se ele aparecer, é o primeiro a ser executado, porque a instituição prevalece. Se ele chega, não tem mais razão de ser a instituição. Então, por isso todo Messias é sacrificado. Cangoma chamou. E para atender o chamado dos cangomas, é preciso, antes de qualquer coisa, talvez o primeiro grande desafio nosso, é escutar as vozes ancestrais, porque essas vozes, elas ecoam aqui de dentro. É preciso revisitar todas as suas celas onde foram trancafiadas a sua própria alma e pensamento, para poder ouvir essas vozes que vêm de dentro.
Há muito tempo atrás, Obatalá, ou Oxalá, tinha muitas saudades de seu filho, Xangô, que se tornou o rei de Ifá. E com saudades dele resolveu visitá-lo e foi pela floresta atrás do reino de Xangô. No meio da floresta, no seu caminho, ele acaba encontrando um belo cavalo branco perdido na floresta. E aí resolve, pensou consigo, talvez meu filho, o senhor dessas terras, Xangô, saiba de quem é o cavalo. E foi guiando o cavalo e continuou o caminho para encontrar seu filho. No meio dessa travessia, alguns guerreiros de Xangô viram aquele velho com o cavalo branco, que era o cavalo branco de Xangô, presente de Oiá, Yansan, senhora das tempestades, da lua vermelha, dos trovões. E os guerreiros, sem maiores preocupações, entenderam que aquele velho havia roubado o cavalo de Xangô. E então, como soldados que em geral não pensam, só obedecem ordens, agrediram, sem saber que se tratava de Obatalá. E bateram no velho, então prenderam e levaram o cavalo de volta para Xangô. E prenderam Obatalá numa das celas. Todo reino, todo império tem muitas celas. Mas com o passar do tempo, essa ousadia, essa agressão não ficou sem resposta. A natureza toda se ressentiu. E aí então as árvores já não frutificavam, as flores já não floresciam, as plantas já não cresciam, os animais emagreciam sem alimento. E Xangô, intrigado com isso, pediu para Ifá jogar os búzios e entender o que é que estava acontecendo. O Ifá, então, lança os búzios e diz literalmente: meu senhor, olhe nas suas celas, nas suas prisões. Xangô, sem entender muito bem o significado disso, resolveu interpretar de maneira literal e aí então foi percorrer as várias celas do seu reino. Quando, para sua surpresa, em uma delas, encontra Obatalá, encontra seu pai, num canto da cela, fria, amuado, recolhido, com sangue, hematomas, e então Xangô percebe o que havia acontecido. Pede para que as mulheres tragam água fresca, mas em reverência àquilo que havia acontecido, que elas fossem em silêncio. E então elas vão buscar a água em silêncio e trazem para Xangô. Xangô, com a água fresca, então lava o pai, tira as chagas, limpa o sangue do seu pai, Obatalá. E aí, para comemorar o reencontro, então organizou-se um grande banquete, uma festa com muita dança, muitos tambores, muita alegria pelo reencontro. Esse mito, na leitura,
de um brasilianista respeitosíssimo, que foi uma das grandes referências no Brasil, um dos primeiros a juntar a psicanálise com a sociologia, que é o Roger Bastide, diz que é um mito atualizado no ritual da lavagem das escadarias da igreja Nosso Senhor do Bonfim, na Bahia. Porque se trata justamente deste ciclo ritual, né? As baianas devidamente vestidas vão recolher a água para fazer a lavagem da pedra branca de Obatalá, a escadaria da igreja. Este é o corpo de Obatalá na pedra branca das escadarias. Portanto, não se trata de um ritual para louvar alguém necrofílico, crucificado dentro da igreja. Não, não é isso. Mas é lavar as escadarias, a pedra branca de Obatalá. Por isso, para mim, em especial, essa narrativa mítica aponta uma das alternativas para todo afrodescendente e para toda diáspora. É preciso ouvir as vozes dos ancestrais, porque elas ecoam aqui de dentro. Então, é preciso vasculhar todas as suas celas, todas as suas prisões, para ver onde é que você trancafiou a sua própria ancestralidade. Aí, então, depois, nós podemos nos irmanar na celebração do reencontro. Lembrar de onde você vem, o que você é e para onde você vai. No universo malinense, para não dizer de um universo ainda maior, no centro-oeste africano, quando alguém comete algum delito dentro da aldeia, dentro da comunidade, essa pessoa não vai ser presa, não vai ser castigada como é, né, o resultado de um Estado convencional, baseado no regulamento, nas convenções, em poderes abstratos. Não, as pessoas se juntam para cantar a canção daquela pessoa que cometeu o delito, para lembrá-la da sua própria canção. As pessoas só cometem erros, enganos e delitos porque esquecem quem ela é. Por isso não há aprendizagem, há reminiscência, há lembrança, uma pertença às próprias experiências pessoais, coletivas e da própria espécie. Não se trata, como algum racionalista de plantão iluminista, né, diria, isto é um resquício platônico. Não, Platão pode ter tido sua importância no mundo grego, tão somente, não mais do que isso. As comunidades tradicionais sabem muito bem que através dos sonhos e através dessas memórias orais é que nós nos lembramos. No próprio universo árabe, se reconhece que com a escrita o homem se tornou al-insan, ou seja, o grande esquecedor. As sociedades ágrafas não são ágrafas porque não desenvolveram a escrita. Muito pelo contrário, como se a escrita fosse o ápice da evolução. Não. As sociedades tradicionais, ágrafas de tradição oral, são ágrafas porque elas não precisam da escrita. Elas não precisam da escrita. A palavra está
na alma, está no corpo, está nesse sagrado manifestado pela coletividade. Coletividade que não são apenas as pessoas, seres humanos, como diríamos nós, mas as árvores, as plantas, os pássaros. Ele que ensina, me parece que precisamos decompor a palavra para entender um pouco mais. Aquele que ensina, ou seja, contribui de alguma maneira com essas experiências para que aquela pessoa, na condição de estudante, entre, descubra, persiga a sua própria sina, a sua própria saga, ou, como a palavra própria já nos indica, a sua fada. Fada no sentido de aquela que representa o fatum, em latim, fatum, o destino, ou ainda a destinação. Portanto, esse apresentador de mundos, apresentadora de mundos, só pode ensinar no sentido de fazer com que essa outra pessoa descubra, persiga, insista e construa a sua própria sina. Assim, talvez a gente possa cumprir com a dívida ancestral que nós temos com todos os nossos ancestrais. E qual é essa dívida? Ser você mesmo, e não aquilo que querem transformar você. Ser você mesmo é realizar o sonho dos nossos ancestrais. Obrigado. Boa noite, bom término. Espero que vocês tenham apreciado alguma coisa. Eu estou disponível para as questões, tanto agora imediatamente, como também pelo e-mail marcosfe@usp.br. Eu nunca me furto de responder as questões que me chegam, e todas as referências, enfim, vocês vão encontrar nos meus textos, livros, artigos, enfim, que estão compilados no site, no www.marcosfe.net, assim como várias outras conversas musicais como essas, porque eu nunca abro mão. No princípio, era o som. E o som se fez signo, ruído, barulho aos ouvidos. Dessa garganta se fez carne, compartilhando com o divino o grito da alma, seu verbo, seu suspiro, seu hálito, seu assopro, seu alento, seu fôlego, seu respiro, e assim, ouvindo-se, se ouviu o parto do mundo e o choro da terra. Assinado. Vocês. Obrigado. Só essas criações já valeram um curso.